Nesta aula, nós vamos examinar, então, o conceito de energia, mudança de energia de um sistema para o outro, como é que isso se processa, discutir alguns aspectos referentes a trabalho e energia, então, e discutir também a questão de forças conservativas, forças não conservativas, e como isso implica na solução de problemas concretos. Então, em física, você diz que uma força realiza trabalho quando o ponto de aplicação se desloca por uma certa distância. Existe uma componente da força ao longo da direção da velocidade do ponto de aplicação. Então, a noção de trabalho, nesse contexto, ela está intimamente ligada à aplicação de uma força e à consequente movimentação do objeto sobre o qual, então, a força foi aplicada. A energia está, então, intimamente ligada ao trabalho, ou seja, quando um sistema realiza trabalho sobre um outro sistema, transferem-se, então, as energias entre um sistema e outro. No caso, um sistema realizando o trabalho sobre o outro, transfere para este a energia. Um exemplo simples é considerar uma caixa num piso horizontal, essa caixa então sofrendo uma força de intensidade 12 newtons. Só que a força está sendo aplicada não na horizontal, e sim numa inclinação de 30 graus em relação à horizontal. Se a caixa se deslocar por uma distância de 3 metros, sendo a caixa submetida a essa força de uma maneira constante, qual é o trabalho realizado sobre a caixa por esta força? Ora, uma componente desta força não está determinando movimento. A componente da força que se refere à atuação na vertical, ou seja, na atuação sobre a caixa perpendicularmente ao piso, não está impondo movimento. Ela está apenas, a parte da força de 12 newtons aplicada na caixa, esta parte na vertical apenas aumenta a resposta do piso sobre a caixa para equilibrá-la. Isto tem realmente uma implicação na chamada força de atrito, como vimos na aula passada, e que a força de atrito está vinculada a esta força de contato entre o objeto e a superfície sobre a qual ele se desloca. Mas, afora essa questão, não há implicação desta parte da força de 12 newtons na produção de movimento da caixa. O que faz com que haja um movimento é a parte da força de 12 newtons que se projeta para a direção horizontal. Esta componente da força de 12 newtons, sim, ela vai promover o movimento e ela, sim, é responsável pela realização de trabalho sobre a caixa. Efetivamente, se esta parte da força, na realidade, é menor do que os 12 newtons, ela é 12 newtons multiplicado pelo seno do ângulo, 30 graus, equilibra com a normal, aumenta a intensidade da normal, que compensa agora, então, esta força de 12 newtons vezes seno de 30, acrescida da força peso da caixa. Então, a força normal agora compensa essas duas. E quem compensa a parte da força de 12 newtons que ocorre na horizontal? Não há compensação, exceto pela força de atrito. Então, esta parte de 12 newtons projetada, então,
pelo cosseno do ângulo de 30 graus, vai fornecer o valor de o cosseno de 30 sendo raiz de 3 dividido por 2, vai fornecer o valor, então, de 12 newtons cosseno de 30, ou seja, 6 vezes raiz de 3, essa parte da força, promovendo um deslocamento por 3 metros. Portanto, esta parte da força multiplicada pelo deslocamento de 3 metros nos informa que o trabalho realizado sobre esta caixa foi de 10,4 joules, que é a unidade de Newton vezes metro. Observe que, como aplicação do que vimos na aula passada, da lei de Newton, a segunda lei de Newton, no caso de aceleração constante, pode-se então obter a expressão que identifica a energia associada ao movimento e, em consequência, a velocidade, relacionando então a energia com a velocidade na qual esse movimento se processa. Essa energia é a energia, então, associada ao movimento e é chamada a energia cinética. Assim, se uma força atua e altera o estado de movimento de um objeto, de uma partícula, o trabalho que está sendo realizado por esta força corresponde à variação da energia cinética observada no caso do objeto, da partícula, na ausência de atrito. E se houver atrito? Bom, se houver atrito, temos que ampliar a compreensão do problema e considerar a possibilidade de saídas ou entradas de energia no sistema por outra via. Tá? Assim, como um exemplo, considere uma pessoa que tem massa de 70 kg que está correndo a 4 metros por segundo. Qual é a energia cinética, então, desta pessoa? Ou seja, quanto é a energia de movimento carregada por esta pessoa, entendida aí como um objeto, mas que não corresponde naturalmente a um objeto inanimado. Teríamos, então, simplesmente, como vimos anteriormente, metade da massa multiplicado por a velocidade do objeto ao quadrado. Portanto, você pode calcular meio de 70 kg vezes 4 metros por segundo ao quadrado, nos fornecendo, então, 560 kg metro quadrado por segundo ao quadrado. Essas unidades são unidades de força, quilograma, metro por segundo ao quadrado, multiplicado por metro de novo. Então, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Que é, então, a unidade Newton vezes metro, que é a unidade já discutida de energia, 560 joules. Se você permanece, por exemplo, parado, segurando uma mala pesada, a uma certa distância do solo, observe que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da nossa compreensão física do processo, você não está realizando trabalho sobre essa mala se ela for mantida a uma distância fixa do solo. No entanto, você sabe perfeitamente que você estará gastando energia, mas isso é um outro processo, que é um processo químico, essencialmente, né, de atuação nas células musculares, para conversão de energia e poder permitir essa sustentação, afinal de contas. Mas, do ponto de vista da troca de energia, esta mala mantida a uma altura constante não está recebendo energia adicional de movimento, mantida estática. Assim como realizamos a ponderação para o trabalho de uma força constante, e nesse caso tratava-se do produto da força pelo deslocamento que foi imposto ao objeto,
logicamente, que quando a força varia durante a trajetória do objeto, a gente tem que ponderar e acrescentar as parcelas infinitesimais resultantes da trajetória e a força aplicada para cada trecho daquela trajetória. Vocês que já estão familiarizados com a noção de cálculo diferencial integral, desde matemática para a computação, vocês então vão perceber a necessidade de que uma integral seja produzida ao longo da trajetória, dependendo então de cada trecho dessa trajetória e de sua força aplicada, todo o trabalho realizado sobre a partícula como a soma de parcelas infinitesimais, na forma como vocês praticaram a integração. Nesse caso específico, vamos olhar um pequeno exemplo com uma força aplicada que muda durante a trajetória de um objeto. Considere um objeto de massa 3 kg que estava em repouso e foi submetido a uma força que se iniciou com 5 newtons entre x igual a 0 e x igual a 4, então numa trajetória unidimensional. E no trecho entre x igual a 4 e x igual a 5, o valor foi modificado para menos 5 meios de x menos 4 mais 5, expresso em newtons, nas unidades adequadas. E você deve então agora calcular o trabalho que foi realizado por essa força sobre a partícula, calculando finalmente a velocidade da partícula quando ela atingiu a posição x igual a 6 metros. Evidentemente que vamos calcular o trabalho realizado pela força sobre a partícula e, para isso, como há dois trechos bem delimitados nessa trajetória, temos que partir a integração de 0 até o ponto final da trajetória em integrais, duas integrais. Uma delas, na qual, a força foi constante e igual a 5 newtons, que foi de x igual a 0 até x igual a 4. E um segundo trecho, e que vai então de x igual a 4 até x igual a 6, em que a força foi modificada para menos 5 meios de newton, em newtons, menos 5 meios de x mais 5. Portanto, a integral da força constante é imediatamente obtida como o valor da força multiplicado pelo tamanho do intervalo, como corresponderia no caso de um trecho integralmente percorrido com a partícula submetida a uma força constante. O segundo trecho tem uma ponderação, então, um pouco diferente, que é essencialmente uma integral do tipo integral de x dx, com a qual vocês estão familiarizados e que vai produzir o valor de 5 newtons metro. Totalizando, então, uma quantidade de energia transferida ao objeto de 25 joules. Ora, se foi essa a única força em atuação sobre a partícula, toda essa energia que foi transferida ao objeto tem que ter sido transformada em movimento desse objeto. E se foi isso que aconteceu, esse objeto agora tem toda a energia associada ao seu movimento como sendo 25 joules, que foi a energia que lhe foi transferida pela força externa. Portanto, neste caso, como a energia de movimento, a energia cinética, se expressa como um meio de massa vezes a velocidade ao quadrado, temos então a velocidade quando dissermos que esta energia de 25 joules é
composta por 1/2 de mv ao quadrado igualado a 25 joules. Consequentemente, como sabemos a massa do objeto de 3 kg, temos aí a possibilidade de calcular a velocidade, que vai ser, então, a raiz quadrada de 2 vezes essa energia total dividida por m, fornecendo, então, para nós o valor de 4,08 metros por segundo. Um outro aspecto muito importante que é necessário considerar é o aspecto referente à obtenção do trabalho, ou seja, a energia transferida a um objeto ou a um sistema, quando da aplicação de uma força que não é integralmente convertida em movimento naquela direção que se está olhando. Ou seja, o deslocamento pode se realizar numa direção, ainda que a força se aplique numa direção diferente. Evidentemente, a parte da força que se referir à direção do deslocamento, esta sim será contabilizada na obtenção do valor do trabalho. Suponha, como exemplo, que você tem uma partícula e a esta partícula foi imposto um deslocamento na forma 2mi menos 5mj ao longo de uma linha reta, m significando metros, naturalmente. Durante esse deslocamento, esta partícula foi submetida a uma força, e esta força é de 3 newtons na direção I, mais 4 newtons na direção J. Ora, nós sabemos que isto é uma composição de duas componentes e sabemos também a intensidade da força resultante. A força resultante tem intensidade 5 newtons, como já obtivemos em aulas anteriores, porque as componentes de 3 e 4 newtons nas duas direções impõem uma força resultante, cujo módulo é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 5 newtons. Esta força, então, atuando sobre esta partícula, vai realizar um certo trabalho sobre ela. Agora, isto só pode ser calculado se nós observarmos qual foi a trajetória que a partícula seguiu. Não foi uma trajetória ao longo da força, necessariamente. Se o for, já sabemos, é na forma força vezes deslocamento. Se não o for, temos que ver qual é a projeção, ou seja, a sombra dessa força aplicada sobre a direção do deslocamento para o cálculo do trabalho. E, efetivamente, o trabalho vai ser calculado através de uma expressão semelhante, é uma força constante, é uma expressão semelhante àquela expressão de força vezes deslocamento. Mas é uma força vezes o deslocamento na direção apropriada, ou seja, a projeção de F ao longo do deslocamento. Sendo assim, o trabalho realizado neste caso corresponde ao produto interno, ou seja, o produto interno que é aquele produto interno que é expresso através de o produto das componentes nas mesmas direções, somado. Teremos, então, 2 vezes 3 newton-metros, obtido da multiplicação das componentes x, ou seja, na direção I, no unitário na direção x, que é o vetor I, mais o valor menos 5 multiplicado por 4, que são os valores da força aplicada e do deslocamento da partícula na direção J, unitário na direção Y. Tudo em newton-metro e, consequentemente, teríamos aí um trabalho no valor negativo de 14 newton-metro.
Observe que o tamanho do deslocamento pode ser obtido, porque se nós temos o vetor deslocamento, nós temos o tamanho do vetor deslocamento através do produto interno de um vetor por ele mesmo, extraindo depois a raiz quadrada. Temos assim o tamanho do vetor, ou a norma desse vetor. E nesse caso corresponderia à raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, que são então 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E, portanto, a raiz quadrada de 29. Sendo assim, você sabe, ao mesmo tempo que você sabe qual é o valor do trabalho realizado, você sabe também que o produto interno, que é 14 Nm, ao ser dividido pelo módulo do vetor deslocamento, lhe fornece a intensidade da força na direção daquele deslocamento, que nesse caso, então, é de menos 2,6 newtons. É importante no estudo das ciências, e é muito importante no contexto da gravitação, em particular, para iniciarmos a análise sempre com problemas mais simples, considerarmos alguns sistemas que armazenam energia que posteriormente pode ser totalmente convertida em energia cinética. É o caso, por exemplo, de você elevar um objeto a uma certa altura. Esse objeto recebe, então, uma quantidade de energia que é chamada energia potencial, que fica armazenada, associada a esse objeto, e que, naturalmente, quando ele for largado de uma certa altura ou conduzido a uma altura inferior, isso vai permitir que essa energia seja convertida em energia de movimento, energia cinética. Um outro caso, um pouco diferente, mas também associado ao armazenamento de energia, é o caso da compressão de uma mola. Se você a retiver apertada, vamos dizer assim, você tem ali uma energia potencial que pode também ser convertida em energia de movimento, assim que seja conveniente, por exemplo. Se você tiver a energia potencial de movimento na mola, armazenada na mola, você tem a forma explícita dela como sendo metade de K deslocamento em relação à posição de equilíbrio ao quadrado, ou K delta X ao quadrado. No caso da energia potencial associada à altura, é o quanto você elevou o objeto a partir de um certo nível anterior. Esta é a diferença de energia que foi então transferida ao objeto ao elevá-lo a uma certa altura a partir de um outro ponto. Quando isto acontece, de o caminho que se segue para levar o objeto até aquele ponto não interferir no trabalho, na energia concedida a essa partícula, a esse objeto, o que se diz é que essa força é conservativa. Ou seja, quando você pode conduzir um objeto até um ponto de destino, por qualquer caminho que seja, e ao chegar lá, ele tem associado a ele aquela quantidade de energia que não dependeu de como você chegou até lá, esta força é chamada, então, conservativa. Uma outra maneira de entender isto é dizer também que, se você trouxer este objeto de volta ao ponto inicial, você o levou até alguma outra posição e o trouxe de volta, seja lá por que caminho for, se a energia voltou a ser a mesma, você diz que a força é conservativa também. Num caso, uma trajetória de um lugar ao outro,
No outro, essa trajetória é de ida e de volta. Mas em ambos os casos, se a energia é restaurada, você diz que a força é conservativa. Observe que isto não poderá acontecer quando houver atrito. A força, então, é conservativa, por definição, se o trabalho total que ela realiza sobre uma partícula é nulo, quando essa partícula se move através de uma trajetória fechada qualquer que seja o percurso, a forma utilizada para percorrer o caminho, retornou ao mesmo ponto se o trabalho é nulo, a força é conservativa. Efetivamente, a força gravitacional é um exemplo típico de força conservativa, quando os objetos são movidos de uma maneira quase estática, ou seja, lentamente até uma posição final e depois trazidos de volta por qualquer outro caminho. Sendo o trabalho realizado por uma força conservativa, como ele não depende da trajetória, a única coisa que importa efetivamente é onde começou a trajetória e onde terminou a trajetória. Então não importa o caminho para se ir de um ponto P1 até um ponto P2, desde que o ponto final seja P2 e o ponto inicial seja P1. Assim, a gente diz que existe uma energia, na realidade, uma diferença de energia potencial associada aos dois pontos, o início e o final da trajetória. E é essa diferença de energia que importaria para dizer quanto foi o trabalho realizado para levar uma partícula de um lugar ao outro. Observe também que, se dentro de uma aproximação um objeto é conduzido lentamente do primeiro ao segundo andar de um prédio, a energia potencial associada a isso é a mesma se o objeto for conduzido do segundo até o terceiro, se os pavimentos têm a mesma altura. Por que isto poderia ser uma dificuldade? Poderia ser uma dificuldade se achássemos que a diferença do segundo para o terceiro andar é diferente da diferença do primeiro para o segundo. Efetivamente, o trabalho realizado para levar um objeto de um lugar ao outro, ou deste outro ponto a um ponto ainda superior da mesma distância, no caso da força gravitacional, o trabalho dentro de uma aproximação é o mesmo. Ora, isto significa que a gente pode, na realidade, se preocupar apenas com a diferença de energia potencial entre um ponto e outro, podendo estes dois pontos estar situados em quaisquer lugares. Esta propriedade está associada ao que chamamos definição da energia potencial a menos de uma constante. Ou seja, você pode acrescentar uma constante à energia potencial, porque ela vai ser acrescentada tanto ao U1 quanto ao U2, de tal maneira que a energia total, U2 menos esse patamar, menos U1 menos esse patamar, mais esse patamar, vai corresponder da mesma forma ao U2 menos o 1. Para uma mola que se comprime ou alonga, também se pode calcular a energia potencial, como dissemos anteriormente, enfatizando que você também pode definir esta energia potencial a menos de uma constante. Quando você puder escolher
esta energia potencial associada à situação de equilíbrio, por exemplo, como nula, você vai ter uma expressão compacta em que a gente pode expressar a energia armazenada numa mola como sendo um meio da constante da mola vezes deslocamento ao quadrado. Como exemplo, considere uma questão do cotidiano. Uma garrafa com 350 gramas cai desde o repouso, ela é deixada quase em repouso na beirada de uma estante situada a 1,75 m do piso. Ela então está com uma certa energia potencial referente a esta altura de 1,75 m. Quando ela cai em direção ao solo, ela vai então transformando esta energia potencial em energia de movimento. Vai então, ao chegar ao chão, vai estar com a energia relativamente a este piso totalmente convertida em energia cinética, energia de movimento. Portanto, ela vai chegar a uma certa velocidade no solo. E qual velocidade seria essa? Teremos, então, como mecanismo para determiná-la, a análise da energia potencial igualando-a à energia de movimento. Uma energia totalmente associada à velocidade e à massa do objeto e a outra energia associada também à massa mais à altura no qual ele se encontra. Igualando essas duas quantidades, a gente vai ter, então, que massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que o objeto se encontra, produzem a energia potencial de 6,01 joules. Essa, então, é a energia do objeto, que é uma garrafa. Logicamente que um pouco antes do impacto, ou quase na hora do impacto da garrafa com o chão, toda esta energia potencial foi convertida em energia de movimento e, portanto, diríamos que a energia potencial se anulou, sendo convertida integralmente para a energia de movimento, cuja forma é um meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. Como temos a massa do objeto, podemos então determinar a velocidade com que ele chega ao solo, obtendo então 5,86 metros por segundo. Esta velocidade é a velocidade de impacto desta garrafa no chão. Então, naturalmente, você está familiarizado com essa situação e pode ocasionar a necessidade de uma limpeza do piso após esta chegada desta garrafa ao solo. Mas observe que, do ponto de vista prático, isso também é o que se exige de um aparelho de telefonia celular, que ele possa cair de uma certa altura em que ele estava na mão de um eventual usuário e ele vai converter esta energia potencial referente a talvez 1,75 m, 1,80 m, onde ele poderia estar em uso pelo usuário, e vai cair ao solo com uma certa velocidade que pode ser 5,86 metros por segundo, por exemplo. Neste caso, você vai, na regulamentação de produto, exigir que um celular, por exemplo, resista a um impacto sofrido nessa velocidade. Naturalmente, não é o caso de se exigir que o celular resista a um impacto de uma queda de um prédio de 30 metros de altura. Trata-se de um outro patamar de velocidade que seria atingido. Um outro exemplo ilustrativo sobre forças conservativas, neste caso uma força não conservativa, é o cotidiano mover
objeto sobre um piso plano horizontal na presença de atrito. A força que desloca o objeto potencial, você tem que realizar um trabalho positivo sobre este objeto para que ele chegue ao ponto P índice 2. Ora, se você, em seguida, for do ponto P índice 2, empurrar o objeto de volta para o ponto P índice 1, observando que o atrito está presente, de novo, o atrito se opõe ao movimento que você realizou sobre o objeto. Portanto, o trabalho vai ser positivo, você vai realizar força vezes deslocamento e o trabalho realizado será de novo positivo. E nas duas vezes, o atrito atrapalhou, vamos dizer assim, o movimento e não permitiu que o estado, que o trabalho realizado sobre o objeto fosse nulo. Conduzimos o objeto até um ponto, conduzimos de volta ao mesmo ponto e nas duas vezes você precisou realizar trabalho positivo sobre o objeto, tanto para lá quanto para cá. Isto significa que esta força não é conservativa. É importante entender que a energia global de um sistema se conserva. Com esta afirmação, podemos inclusive perceber quando é que nós não estamos levando em conta algum aspecto, algum subsistema associado a um sistema maior. Então, quando observarmos que a energia não se conservou, precisamos ver aonde, em que situação, em que subsistema estamos falhando na observação do fenômeno. Se nós incluirmos esse subsistema, vamos então ter que a conservação de energia se verifica. Isso pode, inclusive, servir como uma opção para a determinação de solução de alguns problemas. Você identificar, deixar fora de uma análise uma energia cujo valor você pode ponderar, você pode obter, e considerar que a energia dos subsistemas composta compõe um todo que aí sim não se altera. Evidentemente que algumas formas de conversão de energia são de interesse muito grande atualmente. É o que acontece com a conversão de energia dos ventos em energia elétrica, é também o que ocorre quando se objetiva, por exemplo, a conversão de energia das ondas do mar, mesmo em energia elétrica. Enfim, a conversão de energia potencial em cinética permite muitas vezes obter propriedades do sistema cuja energia se converteu numa energia de outro tipo, ou no todo ou em parte. Considere o seguinte exemplo. Uma criança de massa 40 kg desce por um escorrega inclinado de 30 graus em relação ao solo. Ora, o escorrega tem 8 metros de comprimento. E você sabe qual é o atrito dinâmico entre a criança e o brinquedo. O coeficiente que expressa isso é de 0,35. Adimensional. Se a criança iniciar do repouso, qual será a sua velocidade ao chegar à base? Esta questão, primeiramente, nos mostra que esse ângulo de 30 graus
Se ele fosse um ângulo de 0 graus, a criança não desceria. Se fosse um ângulo de 90 graus, isso significaria uma queda livre. Então, essa criança descerá por um plano inclinado. Inicialmente, a criança está no topo do escorrega, vamos dizer assim, desse brinquedo, com energia potencial associada a essa altura do solo. Essa energia será convertida em movimento, mas não toda, porque parte desta energia se perderá em atrito, em aquecimento. Esta aplicação realmente é muito adequada para o emprego da noção de conservação de energia. De fato, com a energia potencial sendo totalmente transformada em energia de movimento mais energia térmica, essa energia térmica resultante do atrito das vestes da criança com o escorrega, então nós temos que igualar essas quantidades, já que toda a energia potencial da criança em relação ao solo será convertida nessas duas outras energias. Portanto, podemos escrever que com a igualdade da energia inicial com a energia final, temos então que a energia potencial se iguala à energia de movimento com a energia de atrito, que é produzida por atrito, que é na realidade energia térmica. Sendo assim, nós teríamos como energia potencial mg, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o comprimento do brinquedo, que é um escorrega, que é S, projetado na vertical, que é então a altura desse objeto. Consequentemente, esta é a energia potencial da criança, mg, altura, que é S seno θ, igualada então a energia de movimento, energia cinética, 1/2 de mv2, mais acrescida da energia produzida pelo atrito, que é a energia resultante do coeficiente de atrito, μ, multiplicada pela força ao longo da direção de movimento, que é, então, a força de atrito, projetada como mg cosseno de θ, multiplicada pelo comprimento do deslocamento. Consequentemente, obtendo essa expressão com duas parcelas do lado direito. Assim, a única das grandezas a obter, que é o v, aparecerá nesta expressão como v ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância de 8 metros, multiplicada aí pelo seno de θ menos coeficiente de atrito multiplicado pelo cosseno do ângulo. O valor resultante, então, sendo 30,9. Ou seja, extraindo a raiz quadrada, teremos a velocidade como 5,6 metros por segundo. Portanto, estudamos aspectos referentes à energia, forças conservativas, energia potencial, forças não conservativas, conservação de energia de um sistema, isolamento de partes de um sistema para que se possa compreender a migração de energia de uma parte do sistema para uma outra, como foi recentemente com a questão do atrito dinâmico produzindo energia térmica que não consideramos tipicamente nos momentos anteriores em que considerávamos a energia potencial e cinética puramente. Então, vimos como isolar também as energias acessórias que são produzidas num processo de conversão de energia de um tipo para um outro tipo.